Nesse vídeo eu vou apresentar para você os 3 maiores erros que levam a um consultório vazio. Atenção plena a esse vídeo, porque são erros que eu já cometi, que eu observo diversos profissionais de saúde hoje cometendo e com isso levando aí ao fracasso dos atendimentos e ao consultório vazio. Anote com muita calma, porque se existe erro, existe também solução, existe como corrigi-los. Mas é necessário reflexão e ação para que outro caminho seja aberto aí diante desse caos. Combinado? Só faz sentido todo esse conhecimento e o que eu vou apresentar aqui, se você trouxer para mim o retorno, Raquel, cometo, já cometi, crítica, sugestão, o que você trouxer para esse vídeo é muito bem-vindo. Porque a cada dia temos que combater e fortalecer os profissionais que trabalham com a medicina chinesa, para que dessa forma consigam atuar de forma mais precisa, diagnosticando qualquer doença crônica e dessa forma orientando com completa segurança cada paciente. Portanto, anote aí e durante o vídeo, lá no final, traga aqui para mim em comentários aqui abaixo o seu retorno. Faz sentido? Não faz sentido? Já cometeu? Comete? A sua troca é fundamental para o nosso crescimento e de todo o público que acompanha o nosso conteúdo, tá ok? Conto com você e vamos juntos combater cada um desses 3 erros. Pode contar comigo. Anote aí então, primeiro erro que leva ao fracasso, ao consultório vazio. Primeiro erro é a insegurança do profissional. Como assim, Raquel? A insegurança é vista como? Bem, com muita clareza primeiro pelo paciente. O paciente, quando chega no seu consultório, ele percebe, quando ele chega ao nosso atendimento, ele percebe pelo nosso olhar, nossa orientação, a forma que palpamos o pulso, que observamos, a forma que interrogamos, essa insegurança fica transparente. Vou dar um exemplo de uma forma bem clara e para isso eu vou utilizar uma frase do Lin Shu, que é o livro-texto básico, texto clássico da medicina chinesa, que coloca que o exterior do paciente é o excedente do interior. Através de todo o exterior, observamos os órgãos internos. Tá lá, 600 a.C. O que significa, Raquel? Qual é a relação dessa frase com a insegurança, que é o primeiro erro clássico do profissional de saúde? Bem, se o exterior, de acordo com os critérios orientais antigos, é o excedente do interior, então o brilho dos olhos, a capacidade de enxergar, mostra a força do fígado, a força do cabelo tem a ver com toda a função do rim, as unhas com excedente do tendão, a pele, função plena do pulmão. Então existe uma relação dos órgãos internos com os órgãos do sentido, com os órgãos externos, com toda a aparência do paciente. Face, fala, brilho do olhar, tom de voz, pele, temperatura e todos os sinais que você observa já quando o paciente chega, já mostra o estado dos órgãos internos. Vou dar um exemplo um pouquinho mais claro para que você não tenha dúvida e não cometa esse erro. Traga aí para o seu dia a dia as bases da medicina chinesa para que você seja cada dia um profissional mais seguro e coerente na orientação e no diagnóstico. A paciente chega no seu consultório, uma paciente muito pálida, falando baixo, com dificuldade em olhar nos seus olhos, com a postura muito caidinha, com um casaco num dia de sol, e ela vem se queixar de depressão. E a depressão você já enxerga no exterior dela. É uma paciente apática, com frio e muito pálida. Nossa, só com esses sinais você ainda não interrogou os critérios básicos obrigatórios. Você ainda não sabe o suor, a sede, a micção, como ela dorme, mas você já olha um sinal de frio, já olha pela apatia, pela palidez e pelo casaco, que é uma paciente que está com a circulação baixa. Isso já está bem claro, de acordo com os textos antigos.
Então você vai interrogá-la já com a capacidade de observar uma circulação baixa e possivelmente um frio interno, que é a denominação da medicina chinesa. Você já sabe que possivelmente ela não tem sede, não tem fome, principalmente pela manhã, tem uma tendência à evacuação amolecida, é uma paciente que tem tendência à apatia e ao medo. Por quê? Porque está visível. Você só vai comprovar seguindo as regras de ouro, que é um diagnóstico clássico da medicina chinesa. Se você não sabe do que eu estou falando, tem aí no YouTube. Só você colocar 9 regras de ouro Raquel Terra. Se você segue essas regras, você tem segurança na primeira consulta. Você já fala com a paciente: olha, eu sei que você é mais friorenta, a pressão pode estar um pouquinho baixa, tá sem fome, tá com apatia, e a paciente se assusta. Como você sabe que eu me sinto assim? Isso é segurança. E você coloca: você vai precisar vir aqui uma vez por semana, o resultado é X, eu trato A, B, C. Essa postura na primeira consulta faz com que o paciente se abra, confie e mantenha um vínculo com o profissional. Se você nem imagina do que eu estou falando, vá um pouquinho mais a fundo na medicina chinesa e você vai ver que todo esse conhecimento é exatamente íntegro assim. Você olha para o paciente, segue os 4 métodos de diagnóstico e já passa aí segurança na primeira, segunda e durante todo o atendimento. 4 métodos, ok? Observação, palpação, interrogatório e ausculta e olfação. Quer sentir o cheiro, observar o tom de voz, se existe secreção, se existe aí uma alteração respiratória. Todos esses itens integrados faz com que você, o profissional que tem um consultório cheio, paciente buscando cada dia mais, lista de espera, o que você acha dessa segurança? Como é na sua prática clínica? Qual é a postura desse profissional ao cobrar uma consulta, ao passar exatamente como vai ser a característica do tratamento, do que o paciente pode melhorar, o que o paciente espera do profissional? O resultado financeiro é só consequência de uma grande segurança. O que na medicina chinesa chamamos de yang, que é o lado masculino que as mulheres têm, não só os homens, que é o lado objetivo, pontual, o lado preciso, fundamental na primeira consulta. O paciente espera de você, acima de tudo, segurança. E através dessa segurança virão aí as outras virtudes básicas para qualquer sucesso do consultório, que é o conhecimento, o resultado, a capacidade de diagnosticar qualquer doença crônica. Tudo isso sem segurança é impossível, tá ok? Então anote para mim, você se sente seguro? E a segurança tem como base os outros 2 erros que eu vou passar aqui para você. Um profissional que tem segurança é porque ele não comete o segundo e o terceiro erro. Portanto, anote, porque a integração desses 3 erros, a ligação entre eles é que vai fazer com que o consultório seja cheio, com os resultados a cada semana melhores. E quem mais indica o seu consultório, o seu trabalho, é o próprio paciente, que sai feliz, com gratidão e principalmente com aquele resultado. Um pouquinho mais, o paciente chega esperando que você trate, como essa paciente, que eu vou colocar aqui o nome de Carolina. A Carolina chegou com depressão, frio, apatia, achando que você fosse tratar a depressão. E ela se surpreende com a sua segurança, sua postura profissional, que além da depressão você trata aí alterações que ela não sabia que tinha, engordando com facilidade, uma paciente com dor de cabeça, com insônia, sonolência durante o dia. Muitos nem sabem que a medicina chinesa trata tudo isso, exatamente porque descobre lá no terceiro erro a causa de tudo que o paciente tem, tá bom? Então, não cometa esse erro, se tenha fundamentos fortes, pilares bem rígidos, para que você se torne a cada dia um profissional mais seguro e com mais resultado. E o consultório é consequência da sua segurança. Vamos então ao segundo erro muito comum, a falta de ordem no raciocínio clínico. Ordem é o princípio do sucesso.
Ordem é o princípio do diagnóstico de qualquer doença crônica, seja dor de cabeça, gastrite, hérnia de hiato, depressão ou incontinência urinária. Sem ordem, sem diagnóstico e sem resultado. Então vamos lá. A ordem básica, primeiro, não tenha pressa. Um erro muito comum que eu observo de forma assustadora com os profissionais que eu oriento, ligados à medicina chinesa, que querem atender da melhor forma e tem aí uma ansiedade, principalmente na primeira consulta, que é aquela relação que vai manter todo o vínculo com o paciente. Te dar um exemplo bem claro para que você possa usar no seu consultório o mais rápido possível. O paciente chega, vamos continuar com a Carolina, com depressão. E você pergunta para ela exatamente dessa forma: Carolina, de tudo que você sente, seja digestivo, emocional, ligado ao sono, qualquer sensação no corpo, alguma alteração urinária, não importa, dor, o que está mais incomodando no momento? Por incrível que pareça, é uma pergunta que parece simples, mas muito complicada na prática clínica do profissional. Porque pela vontade de atender com qualidade, se manter no mercado, ter um consultório cheio, ele acaba querendo tratar depressão, dor, insônia e a gastrite ao mesmo tempo. O que leva ao fracasso e ao abismo total do consultório, porque é impossível, é incongruente com os ensinamentos antigos. Tá lá nos textos antigos, mais uma vez, uma tradução clássica do Lin Shu. Para tratar a raiz da doença, primeiro, separe a queixa principal e realize as 7 perguntas. Sem isso, sem tratamento. Vamos lá. A Carolina falou na sua consulta: olha, de tudo que eu tenho, o pior para mim é a incontinência urinária. Realmente eu tenho depressão, eu tenho 45 anos, eu tenho frio, não estou dormindo bem, tenho uma palpitação, mas se você puder tratar primeiro o que mais me incomoda é quando eu tuço um pouquinho, já tenho um escape de urina, quando eu tenho vontade de urinar, eu tenho que correr, senão não consigo fixar. Isso é incontinência urinária. Para a medicina chinesa, isso tem tratamento, tem solução. É a queixa principal. Então, eu vou fazer as 7 perguntas da incontinência urinária. E você pode estar pensando: Raquel, mas e a depressão? Deixa a depressão, porque possivelmente ela pode vir aí da mesma síndrome, que é a causa da incontinência urinária. E se não vier, você vai chegar nessa síndrome. Para a medicina chinesa, isso é o mais importante. Chegarmos à causa de qualquer doença. Então, a incontinência urinária é a eleita e faremos 7 perguntas desse sintoma. Imagina o paciente vem ao seu consultório, exatamente o que eu falei no primeiro erro. Chega ao seu consultório e não sabe que você pode tratar outros sistemas e outras queixas. Imagina qual o valor que ele vai dar ao seu trabalho. Ele não vai ter problema nenhum em pagar a sua consulta mensalmente, em retornar a cada semana. Ele vai ter, muito pelo contrário, uma grande alegria em ter encontrado a solução de várias alterações de forma simultânea. Então, muita atenção, anote aí, porque essas 7 perguntas mostram que você não está cometendo esse erro de fugir da ordem, ok? Primeiro, quando começou a sua queixa? Quando começou a incontinência? Associa algum fato? Algo aconteceu quando começou? Tive uma crise no casamento, me separei, perdi o emprego, sofri um trauma emocional, enfim. O paciente pode associar ou não, e você anote a segunda pergunta. Terceira, intensidade. Aqui está muito ligado à dor, porque a frequência, que é a próxima, pode estar parecida aqui com a intensidade. Então, cuidado, tá? A intensidade, você vai ver se o escape de urina é muito grande. Pode deixar aí terceira pergunta, mas saiba que ela é fundamental, de 0 a 10, quando você tratar dor. Quarta, frequência. Carolina, é diariamente? É pela manhã? É à noite? São várias vezes ao dia? De madrugada? Quando ocorre esse escape de urina? Quarta pergunta obrigatória, tá bom? Quinta, característica. Característica, ocorre um escape muito grande, tem um cheiro forte, ocorre quando eu tenho medo,
Quando eu estou acelerada, ela vai explicar mais as características do sintoma para você associar já a um canal, a um órgão, a uma função. Essas 7 perguntas são um holofote no tratamento. Muita atenção. E agora, 6ª, o que piora, o que melhora, algo melhora a sua incontinência. 7ª e última, junto com a incontinência, você tem mais algum sintoma? Olha, quando eu me aborreço, eu tenho incontinência e tenho palpitação, eu tenho sudorese fria, e em geral acontece quando eu tô com muito medo, ocorre quando eu acordo e em geral eu tô com um pouco de enjoo. Enfim, associe os sintomas porque já vai ser aí uma grande diferença na sua capacidade de diagnosticar a causa. O raciocínio clínico organizado te leva ao fator patógeno exato. Anote aí que essa ordem do raciocínio clínico depende da sua compreensão das 9 regras de ouro. Para você não cometer esse erro, se você utiliza a medicina chinesa, é aqui obrigatória a utilização das 9 regras de ouro. Se você não sabe, é só colocar lá que você vai encontrar no YouTube. Nessa ordem, você chega à 5ª regra de ouro, que é identificar o fator patógeno. Vamos encontrar o fator patógeno, que é a 5ª regra. A Carolina é contadora, tem um trabalho mental excessivo, tem 3 filhos, é divorciada, tem uma pensão muito baixinha, porque o ex-marido tem problemas financeiros, então ela trabalha 12 horas, 15 horas por dia, uma loucura, entra à noite trabalhando, não tem horário certo para almoçar, acorda já cansada, as emoções, se envolver com amigos, com afeto há muito tempo não sabe o que é isso. Então, o excesso mental, quem conhece a medicina chinesa já sabe, só com o que eu estou falando aqui, do que aconteceu com o interior da Carolina. Quem conhece a medicina chinesa sabe que a Carolina, por trabalhar muito, não descansar, há muitos anos sem horário de almoço, esqueceu completamente o lado afetivo, não tem relação com amigos, não tem tempo, só se preocupa com filhos e trabalho. Essa falta de equilíbrio trabalho-descanso gerou um bloqueio emocional, um desgaste grande mental. Por isso ela ficou anos com ausência de fome, ausência de sede e uma tendência a ter fezes amolecidas. Isso é classicamente uma deficiência do baço. Durante muitos anos se alimentou com muitos alimentos crus, derivados de leite, sem alimentos fortes e da natureza, como carne, feijão, raízes, uma alimentação péssima. Não conseguiu aí manter os horários e bons hábitos. A deficiência do baço, muitos anos, gerou um frio interno. E é isso, no interrogatório você vê de uma forma bem clara, que gerou com o tempo frio no rim. Por isso, a Carolina também tem dor lombar, além da incontinência urinária, edema nas pernas, um grande cansaço, sensação de peso e sono durante todo o expediente de trabalho. O que mostra uma deficiência de baço e rim, que é classicamente uma síndrome muito comum hoje. Aqui eu te mostrei o raciocínio clínico organizado. Eu não posso tratar a Carolina se eu não sei qual a relação da mente com a produção de sangue, se eu não sei qual a relação do rim com a retenção de líquido, com a coragem, com a força de vontade. Eu não posso tratar a Carolina sem saber o que um excesso mental gera na função do fígado, que é armazenar o sangue, liberar o fluxo e controlar as emoções. A Carolina ficou deprimida porque ela bloqueou, ela contradominou, é o nome técnico, baço contradomina o fígado, gerando o último sintoma dela, que é um nódulozinho na mama. Com a ordem do raciocínio clínico exato, você sabe, depressão, incontinência, nódulo na mama e todo o quadro clínico dela, exatamente dos órgãos que vieram e como combatê-lo. Portanto, não tente atender sem as 9 regras, sem um raciocínio clínico básico do fator patógeno. Só para fechar o segundo erro, o fator patógeno aqui é o excesso de trabalho sem descanso, a alimentação inadequada, cansaço extremo, repressão emocional. E aí você pode estar pensando, Raquel, como eu vou orientar uma mulher que é sozinha, precisa trabalhar muito, tem 3 filhos, ela tem que usar muito a mente.
Muita calma, fique com essa pergunta aí. Vamos agora para o terceiro erro que leva ao consultório vazio e você vai saber exatamente como orientar a Carolina, tá ok? O terceiro erro é não fechar a causa da doença, não fechar a síndrome, muito importante. Então vamos lá. A Carolina tem depressão, incontinência urinária, insônia, tá engordando muito e tá com queimação. Teve diagnóstico também de gastrite. 5 alterações importantes. O que a gente faz, Raquel? Como não errar? Como chegar à causa? De acordo com toda a ordem que eu te passei aqui, a causa, a síndrome básica é estagnação de sangue do fígado gerada por deficiência de yang do baço e rim. Vou traduzir um pouquinho mais. Deficiência do baço gerou um frio no rim, que é a deficiência do yang do rim. Com o tempo, o baço contradominou, a repressão intensa. Com um quadro de deficiência, foi gerado nódulo na mama por estagnação do sangue do fígado. Como eu sei, a Carolina tem pigarro, é extremamente irritada, tem coágulo na menstruação e muita TPM. Fica assim, com aquele humor péssimo, logo antes de menstruar. E bem antes da menstruação ela tem dor de cabeça, o que mostra um quadro de estagnação. Mas pelo raciocínio clínico organizado, ela mostra que nos últimos meses ela começou com coágulo, com a irritabilidade e o nódulo foi diagnosticado no último exame, ou seja, ele é recente. Então a causa básica veio de baço e rim e não do fígado. Isso é fundamental. Quando eu defino a causa, que é o terceiro erro que leva ao fracasso do atendimento, eu tenho segurança, eu tenho capacidade de orientar e eu sei exatamente que técnicas aplicar na Carolina. Agora eu sei a causa, portanto eu vou orientar que ela acorde mais cedo, que ela retire os derivados de leite pelo menos 15 dias para retornar à função do baço. Por que isso, Raquel? O baço, quando ele fica fraco, ele não consegue digerir bem os leites. Ele não consegue digerir bem o leite e os derivados. Então anote aí na sua prática clínica, não é que leite faça mal para todo mundo. E cuidado aqui, porque não é a lactose não, é mais que a lactose. O leite é um alimento úmido de acordo com a dietética chinesa, então ele lentifica quando o baço é deficiente. Não é exatamente para todos os pacientes. Para a Carolina, ele está fazendo mal. Inclusive o iogurte e o queijo. Retiramos tudo. Durante o café da manhã, aqui diariamente, indicamos ovos, mandioca, mamão, alimentos que tonifiquem o baço. Retiramos gelado, melão, melancia, todas as folhas cruas, porque isso acaba com a função de um órgão que já está fraco. Então, não é que o cru faça mal para todo paciente. Para Carolina, ele é péssimo. Ele está aumentando a incontinência e a depressão. Nossa, Raquel, uma alfacezinha com tomates e uma cebola aumentando a depressão e aumentando a incontinência? Exatamente. Íntegro assim, de acordo com os critérios da medicina chinesa com prática clínica ininterrupta há 4.000 anos. Quer ter o consultório com resultado espetacular? Conheça a dietética chinesa, porque sem ela, nenhum profissional de medicina chinesa consegue trabalhar de forma plena, tá ok? E aí eu vou aquecer, vou te dar aqui várias dicas se você já trabalha com a medicina chinesa. Moxa num BP9, pode alternar com BP3, baço pâncreas 3, moxa no assentimento do baço ou assentimento do rim, bexiga 20, bexiga 23, moxa toda semana, calor, quem identifica a síndrome pode usar com tranquilidade. Retire esses alimentos, faça moxa, e aí nesses pontos você pode fazer o tuiná. Quem trabalha com acupuntura pode fazer acupuntura em tonificação, por gentileza, porque tonificando o baço, você vai tonificar a produção de sangue e liberar a estagnação do fígado. Junto com isso, você pode contribuir com tuiná no fígado 14, tuiná no bexiga 18, que é assentimento e alarme do fígado, para circular um órgão que está estagnando pela deficiência do baço, uma contradominância. Olha quantas orientações aqui importantes. E o fígado adora quem faz exercício físico para ajudar a liberar a circulação dele. Então, orientando o exercício pela manhã,
orientando os alimentos tônicos do baço, retirando o que faz mal, inserindo a moxa. Vou te dar aqui 5 alimentos tônicos do baço, tá bom? Frango, carne vermelha, ovos, mandioca, inhame, mel, melado, um pouquinho mais, vamos lá. Caqui, mamão, batata baroa, feijão preto, são todos grandes tônicos do baço. Tonificando o baço e rim, você já está aplicando aqui a dietética chinesa. Você chegou à causa, definiu, aí você deve estar pensando, Raquel, mas isso vai acalmar a mente dela e vai fazer o quê? Na prática, qual o resultado exatamente da Carolina? A Carolina vai produzir mais, ela vai dar valor à sua consulta, porque agora ela não vai ficar exausta nem com sonolência durante o dia. Vou te dar um exemplo. 3 semanas de moxa, você já acaba com a incontinência urinária. Agora a Carolina, que veio tratar um sintoma, está tratando 5, 10 sintomas. E com isso, ela vai trabalhar melhor, ser uma mãe mais alegre, pode voltar a namorar, pode voltar a se encontrar com os amigos, vai ter um resultado financeiro melhor, porque afinal, quem tem uma mente fraca, como vai produzir, ganhar bem e se manter no mercado? Ou seja, assim como a Carolina, eu tenho exemplo de Maria, Joana, Betes, várias mulheres que vieram com dificuldade às vezes de pagar uma consulta e hoje ganham melhor, pagam consulta e lutam para ter uma vaga na minha agenda. Por quê? Porque eu não tratei um sintoma, eu tratei todos os sintomas. Nossa, Raquel, então a medicina chinesa trata tudo? Como assim? Não. Os quadros que são cirúrgicos, os quadros que você precisa orientar um neurologista, um cirurgião, muitas vezes o paciente precisa de um medicamento, não tem nada de errado. Hoje o profissional de saúde trabalha de forma interdisciplinar. Vários pacientes em quadros gravíssimos eu indiquei. Por isso os médicos hoje indicam pacientes para o Centro de Medicina Chinesa, indicam pacientes para profissionais que eu atendo, indicamos para os médicos e trabalhamos todos com paz e dignidade, porque cada um respeitando a área do outro profissional. Isso chama-se tratamento de excelência. A proposta desse vídeo é: não cometa erros por desconhecimento. Se você tem aí insegurança, raciocínio clínico desordenado e falta de capacidade de chegar à causa, tenha humildade para refletir, dar um passinho atrás, e se você utiliza a medicina chinesa, você pode realmente tratar bem diferente. Eu já fiz um tratamento medíocre, eu já tratei sem saber causa, eu sei o que é errar. Por isso tenho total clareza e paz para estar aqui, mostrando que isso pode não acontecer também com você. Depois que você descobre com integridade a ordem e a precisão, toda a sua vida profissional muda. E com isso, a pessoal também. Os profissionais que seguem essa ordem exata, hoje tem mais alegria para atender, faz força para estudar e integridade para olhar o paciente toda semana, cobrando uma consulta justa, dormindo em paz e trabalhando cada vez melhor. Portanto, eu espero de coração que você utilize conceitos desse vídeo de alguma forma para a sua prática clínica. Dê um retorno para mim, estamos juntos nesse processo de trabalhar a cada dia com mais profundidade numa medicina que trata de forma tão plena. Nesse momento, eu te peço, compartilhe esse vídeo.